Olá, olá. Bora todo mundo entrar. Enquanto isso, eu vou colocar uma música bem legal pra vocês. Bem delicinha, pra gente espairecer aqui. Bom? Vamos pegar aqui do YouTube uma música legal. E aí a gente já começa. Vamos ver se agora vai. Com fone de ouvido não vai. Não vai, né? Gente, boa noite. Deixa eu abaixar aqui um pouco. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos na nossa segunda live da semana. Teremos live todos os dias, porque aqui a gente não brinca em serviço. A gente gera valor à sociedade. Então, todos os dias eu tô trazendo, convidando pessoas incríveis, de ponta, para estar aqui conosco. E hoje eu tenho uma super convidada que marcou minha trajetória, fez mudanças na minha vida e eu sou muito grata a ela por tudo isso. E hoje ela vai compartilhar da história dela aqui com vocês também. Então eu vou chamá-la. Antes da gente começar, eu vou mandar aqui, pedir para vocês clicarem nesse aviãozinho aqui de baixo e encaminhar para as pessoas, para elas poderem também ter acesso a essa live e se inspirarem com a história da Kátia, tá bom? Outro ponto bacana também, a gente está fazendo essa série de lives para trazer conteúdo de valor para vocês. Então não percam todos os dias, a maioria dos dias às 7 da noite, exceto nas segundas e sextas que a gente tem um ajuste de horários, os demais dias estão todos ok, tá? Então bora começar, vamos lá. Vamos ver se vai. Kátia, me avisa aí se deu algum problema, tá? Aqui tá tudo ok. Mandei. Se você estiver acessando de dois celulares, às vezes dá erro, viu? Mandando de novo. Tá dando ruim? Me conta. Thalita, vi que você entrou, amiga. Ó, você não tá conseguindo participar, né, Cá? Tô vendo aqui. Deixa eu tentar de novo. Vou te dar uma sugestão. Se você estiver conectada de dois aparelhos, se conecta com um só, tá? Que daí acho que você consegue, porque às vezes dá ruim quando você entra em dois celulares ao mesmo tempo. Mandei para você. Deu. Agora foi. Até que enfim. Sabe o que acontece? Às vezes, quando entra com dois aparelhos, não sei se você tem dois, eu tenho dois, e às vezes eu fico conectada nos Tenho, dois. Aí ele mas eu já fala. desliguei. Então. Ai, tá Eu linda, hein? desliguei. Tô nada. Ai, gente, toda menina, ela maravilhosa. Boba. Ai, Vi, que legal estar aqui com você. Vamos ver se Nossa, chega muito bom. bastante gente para contar um pouco da minha história, né? Exatamente, com certeza. Vai ser Deixa eu botar um hoje. filtro. Coloca. Tá com batonzão. Uma vez eu vi uma moça colocando filtro. Olha que bonito esse filtro. Uma vez eu vi uma moça colocando um filtro numa live super séria. Você não tá entendendo? Era muito séria. Era tipo saúde mental, no ambiente familiar, quando tem luto, sabe uma coisa assim? E aí ela colocou um filtro de dinossauro. Apareceu ela andando assim, ó.
gente. O que seria da nossa vida sem esses filtros? Ai, ai, viu? Olha, Não, mas de dinossauro também ninguém merece. ninguém merece, né? Fala sério. Ai, Mi, mas Bom, queria também te parabenizar, né, pelo trabalho que você tem feito aí. Eu acho que é de grande contribuição, né? Sobretudo aí para a gente nós que estamos aí na ativa no mercado de trabalho, e mesmo para quem não está, mas pensando em entrar, eu sempre recebo aqui no meu Instagram, porque assim, eu tenho um público feminino, 90% é um público feminino, e assim, eu sempre recebo. Tá me ouvindo, né? tô, e você, tá me ouvindo? Sim. Ah, eu vou Então usar eu um nariz filtro, porque sempre. minha boca tá feia. Deixa eu Eu ver. sempre recebo, assim, depoimentos, relatos de pessoas. Ai, Kátia, eu penso tanto em voltar a estudar, mas assim, às vezes eu me acho velha para isso, né? E eu acho que nunca é tarde, né, para a gente voltar a fazer alguma coisa, para a gente voltar a estudar, para voltar a trabalhar, fazer algo que te realize, né? Não, sem dúvidas. E até o que quando eu construí, né, a Progresso Humano, você acompanhou minha trajetória antes da Progresso, então me viu de barrigão, sendo mãe da Rafa, todo o processo de transformação, né, mãe de duas meninas. E aí, como lidar, né, com carreira, com filhos, é tanta coisa ao mesmo tempo, mas eu vejo que tudo isso que aconteceu me permitiu, né, hoje olhar e ajudar essas mulheres a se empoderarem também na liderança delas feminina nas diversas frentes da vida. Então, trabalho, família, amigos e assim vai, né? E eu tô super feliz de você ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje, compartilhando um pouco da sua trajetória. Para quem ainda não conhece a Kátia, ela vai se apresentar e eu também vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Milene, eu sou psicóloga, sou coach, sou idealizadora da Progresso Humano. Progresso significa desenvolvimento em latim. Eu sou apaixonada pelo processo de desenvolvimento. Eu acredito que todos nós temos meios e recursos para nos desenvolver. À medida que a gente tem um sonho, um desejo, a gente consegue correr atrás e encontrar. Então, é isso um pouco do trabalho que eu faço. Eu ajudo mulheres a se encontrarem seu propósito de vida dentro do mundo dos negócios. E hoje você vai contar um pouco dessa história que mistura a vida pessoal com vida profissional e no fim é a É. Kátia, né? Uhum. Então, por favor, se apresenta para as pessoas também. Bom, né, eu sou Kátia Fávero. Hoje eu trabalho como nutricionista. Também tenho uma outra formação. A minha primeira formação é como pedagoga. E eu fiz uma especialização lá atrás, né, em direção escolar, porque eu sempre gostei muito, muito, muito de crianças. Então, eu queria, assim, um trabalho que me possibilitasse estar junto, né, de crianças, e eu achei que a educação, né, a pedagogia, podia me aproximar delas. E era meu sonho era ter uma escola, educação infantil e tal. Só que aí, né, a vida, né, vai passando, a gente vai encontrando aí pelo caminho algumas, ah, né, assim, conhecendo pessoas e tal. Acabei me casando muito jovem e aí me tornei mãe, né, muito cedo também. Então acabei deixando esse sonho ali um pouquinho de lado. Cheguei a trabalhar com educação, cheguei a trabalhar em escola de educação infantil e foi muito legal. Mas depois, né, tive o primeiro filho e tal, e assim, o que eu ganhava na época era muito pouco. Então, assim, o meu salário seria quase todo para pagar uma funcionária para ficar com a minha filha, né? Mas eu comecei a trabalhar muito cedo. Acho que uma coisa também interessante para falar aqui, né? Eu morava no interior de São Paulo, eu sou de Vinhedo, e assim,
nas cidades do interior, a gente começa a trabalhar muito cedo. Então, eu comecei a São trabalhar Paulo também. com São Paulo também, mas Ah, eu não sei. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. então é bem cedo, é verdade. É. Então, eu era uma menina, e assim, família muito humilde, né? 4 filhos, eu era a mais velha, e mas eu sempre tive comigo, né, uma coisa assim, de que eu ia trabalhar, eu ia para a cidade grande, eu sonhava em ser assim, uma secretária executiva, sabe? Trabalhar em multinacional, morar sozinha, ter meu apartamento. Nossa, era meu sonho. Imagina, uma menina lá do interior de 13, 14 anos de idade já pensava assim. Então, eu fui atrás de trabalho e comecei a trabalhar num supermercado. Não, num supermercado não, era um mercadinho. Era um mercadinho bem pequeno e eu era caixa no supermercado. Lembra ainda quando a gente tinha aquelas caixas registradoras que você tinha que digitar o número, o preço? Aham, Era lembro. bem E assim. aí, quando errava, começava tudo de novo. É verdade. Eu tinha que ter uma atenção danada. E aí eu trabalhava neste mercadinho, mas era muito legal. E depois eu fui, né, melhorando, aí consegui um trabalho assim num escritório de advocacia, aí eu era recepcionista, né, até que depois eu consegui numa indústria, enfim. E assim foi indo, mas depois que eu me casei, a situação, eu cuidar das minhas filhas, tive 3 filhas e realmente. Sumi? Eu sumi? Voltei? Eu voltei, Será que o Kátia? pessoal tá ouvindo? Eu tô te ouvindo. Então tá. Desculpa. Desculpa. E aí comecei, né? Aí depois fiquei muito tempo sem trabalhar, só me dedicando mesmo à casa, às minhas filhas, enfim. Ah, e aí, né, teve um episódio, assim, na minha vida, ali próximo dos 40 anos de idade. Eu realmente, assim, eu casei muito jovem, eu me casei com 19 anos, e quando eu cheguei ali perto dos 40, meu casamento já não estava bom, e eu me vi numa situação muito ruim, eu esqueci de mim, né? Eu fiquei muitos anos, assim, cuidando de 3 crianças, e de repente meu casamento estava muito, assim, desequilibrado, desestabilizado, vamos dizer. E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estava enorme de gorda, eu estava deprimida. E eu comecei, inclusive, a fazer terapia e tal, mas ah, comecei a tomar alguns remédios para depressão, mas eu percebi que aquilo me fazia mais mal do que a própria depressão, sabe? Os remédios me faziam É. muito mal. E então eu resolvi, foi com uma assim, ajuda de realmente uma profissional, né? Uma psicóloga, ela me incentivou a procurar alguma coisa que eu gostasse de fazer. Então, assim, eu sempre gostei de me dedicar, né, a cuidar das pessoas. Então, eu gostava da cozinha, eu gostava de manipular os alimentos e tal. Só que eu estava numa idade, né? Assim, se a gente for parar para pensar, uma mulher de 40 anos no mercado de trabalho, eu falei, meu Deus, eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a estudar, eu não posso escolher qualquer coisa, porque eu não vou arrumar trabalho. E Tem que aí, ser um tiro né? certeiro, né? Então, Aquela e aí coisa comecei de a ser um tiro pensar certeiro. exatamente. Eu falei, gente, como é que, né? 3 filhos. Eu falei, se meu casamento acabar hoje, como é que eu faço? Entendeu? Eu fiquei fora do mercado de trabalho por mais de 20 anos. Falei, olha, aí pensei, eu falei, gente, eu acho que nutrição é um negócio bacana, porque a gente vai lidar com, né, os alimentos, eu gosto. Tem essa coisa da cozinha, tem essa coisa da fisiologia do corpo humano, da biologia. Eu posso trabalhar independente de onde eu estiver, né? Para mim, eu não preciso.
né, ser contratada, por exemplo. E aí comecei já ali, perto dos 40 anos de idade, a fazer o curso de nutrição e me descobrir, né? Então é legal, porque assim, quando você vem com mais idade fazer algo assim, quando você se propõe, né? Você já tem maturidade, você faz bem feito, né? Então, assim, quando eu entrei na faculdade era para ser a melhor. Então, eu assistia todas as aulas e assim, eu gravava. Isso foi, eu fiz isso. Eu gravava todas as E aulas, aí, depois eu chegava em todo mundo que casa, eu faltava falava, escrevia. pelo amor de Deus, me passa, me passa a aula gravada. Sim, tem isso mesmo. Aí eu sentava lá na frente, ó. Aí chegava em casa, escrevia, porque eu gravo bem escrevendo. E foi assim, né? No final das contas, o meu casamento realmente acabou. E isso eu já estava, né, quase já formada, então me joguei aí no mercado de trabalho. Agora, uma coisa que eu fiz, né, enquanto eu estava na faculdade, eu realmente estudava para ser notada, né? Então eu queria realmente chamar atenção. Eu, não, eu queria que vissem que eu estava ali, né, com vontade. Então, os professores sempre me levaram muito a sério. Eu sempre respeitei muito os meus professores. E eles sempre gostaram muito, assim, da minha postura, entendeu? Os colegas também eram sempre mais jovens, né? Os meus colegas de classe eram da idade das minhas filhas, praticamente. Mas eu sempre fui muito bem recebida por eles, e eu era convidada para ir para os happy hours e tal, porque, né, assim, eu acho que eu sempre me dei bem também, com todas as idades. E foi um negócio muito bacana, porque assim, depois eu estava ainda na faculdade, eu acabei conhecendo, né, outras pessoas, eu acabei conhecendo, porque como eu sou da área da saúde, eu acabei conhecendo médicos, né, eu acabei conhecendo outros nutricionistas, e isso foi muito legal, porque isso foi abrindo, sabe, a minha mente, e eu fui percebendo que havia, assim, um mundo de coisas lá fora que podiam contribuir para a minha formação, né? Tanto profissional quanto pessoal. E então foi muito bacana nesse sentido. E acho que até uma dica que eu dou assim para quem está aqui, que está procurando algo assim para fazer, aquilo que você se propõe, né? Eu acho que assim, a gente tem que abrir a mente, né? Às vezes, as pessoas ficam ligadas só naquele mundinho, sabe? Na sua área e acabam não abrindo, assim, A visão. a visão. A gente precisa ver o entorno, porque às vezes num lugar que você menos imagina, aquilo vai te dar uma ideia para você trazer para o seu negócio, para você trazer para a sua área, que vai te diferenciar. Então, eu acho que uma coisa bem interessante que você falou, inclusive que ontem durante a meditação a gente falou muito disso, que ou quando você entra já preocupado com o pior, a tendência disso acontecer, né, de dar ruim, é muito grande. Quando você entra com a mentalidade de que vai dar certo, então, no seu caso, você entrou falando assim: eu vou fazer isso acontecer, e você se dedicou, você estava íntegra ali dentro, né, de corpo e alma ali dentro, dedicado a fazer acontecer. Naquele teu foco entraram outras possibilidades. E nessas É. outras possibilidades, você pôde escolher aquilo que fazia sentido para você, né? E uma coisa, sabe, Mi, que
às vezes eu vejo que as pessoas ficam meio paralisadas porque elas querem fazer perfeito e aí ficam esperando aquele momento certo. Não esperem. Vai e faz, sabe? Isso eu aprendi, porque eu também tinha essa coisa de querer primeiro deixar tudo muito, sabe, certinho para poder fazer, para poder apresentar. Medo. A gente tem medo do novo, a gente tem medo da insegurança. Eu tenho medo todo dia. Eu tenho medo todo dia. Dá aquela coisa aqui no peito. Mas eu falo, ó, bora, vamos Vamos que embora. vamos, né? É. Você sabe que as Uma pessoas coisa. me perguntam, às vezes, na minha entrega, né? Nossa, como que você consegue? Simplesmente o que eu faço aqui do meu lado, né, é me planejar bem. Então, acho que um bom ponto para quem está empreendendo, fazendo o seu negócio acontecer, a virada de chave na profissão, é você se planejar, né? Para você olhar o cenário, ver esse cenário e falar assim, ok, com isso que eu tenho, a minha decisão é essa, agora eu vou embora, né? Sem sofrência. Se tá doendo, vai doendo mesmo, né? Não espera. Vai doendo mesmo. E às vezes vai sair daquilo que você planejou, Exato, né? Então exato. a gente já saiu com essa ideia. Você planejou, né? Mas Uhum. existe uma possibilidade também de no meio do caminho sair daquilo. E aí, bora a gente dar conta, né? Caiu, levanta, Uhum. e segue em Vamos que vamos. frente. Aí, Então, deixa eu te assim, fazer uma pergunta. Você acha que quando você se olha hoje, lá atrás, você se imaginava como você se vê hoje? Acho que é uma pergunta bacana para a gente pensar, né? Pessoas que estão aqui nos assistindo. então, eu me lembro, né? Como eu disse lá atrás, com 13, 14 anos de idade, eu me lembro assim, eu queria morar na cidade grande, eu queria ter sucesso profissional, eu lembro disso. Disso eu lembro. Nunca imaginaria que seria uma nutricionista, porque lá naquela época, eu acho que eu nem sabia que existia essa profissão. Existia nutricionista em hospital, e eu acho que assim, como eu morava no interior, eu nem tinha tanto, sabe, essa informação. Então, mas que eu queria ser alguém, sabe, uma profissional de sucesso, reconhecida na minha área, e ganhar dinheiro com isso, Uhum. eu lembro. Isso eu lembro. Por um tempo fiquei adormecida, né? Porque aí vem aquela coisa, a gente, né, mulher, a gente é educada, né, para casar, ter filhos, se apaixonar, achar o príncipe encantado. Então eu acabei esquecendo, né, desse lado profissional, porque eu tive 3 filhas e fui cuidar delas. Mas depois, né, depois delas maiorzinhas e tal, que eu acordei e falei, não, peraí, aquela Kátia lá atrás queria isso, então bora correr atrás, vamos lá. E aí tem sido uma trajetória bem bacana, porque eu não sou formada assim nem há tanto tempo, mas desde do segundo ano de faculdade eu já saí do comum. Eu Uhum. comecei a procurar cursos para eu fazer, então eu me especializei, acabei caindo, né, nessa área aí da low carb, da cetogênica, do jejum, e na época eu estava na faculdade, então aquilo era algo muito, não era muito legal. Uma Uhum. estudante falando para esse De low povo fazer carb. jejum para comer menos carboidrato? É. Aham. Então, Tá assim, na doida, né? Vai faculdade, desregular tudo e tudo mais, né? Uma quebra de paradigmas, assim, enorme, né? né, a Carol já sabe dessa história. Então, assim, eu cheguei, naquela época, eu ficava bem quietinha, assistia as aulas, tirava só notona, apresentava lá os trabalhos todos e estudava por fora. Quando eu saí da faculdade, eu já tinha
convite de trabalho de um médico super importante, super renomado, que você conhece. Então, assim, isso, para mim, nossa, a gente fica lisonjeada, né? E é um privilégio você sair da faculdade já com, né, um trabalho É. garantido. Na própria Mas faculdade, eu também fui convidada para fazer estágio. Então, na faculdade, a gente tinha a clínica, a gente atendia a população. Até para quem não sabe, quem precisa de atendimento de graça, de nutricionistas, a faculdade Mackenzie, a Universidade Mackenzie, eles têm uma clínica para atendimento né, da população e eu também atendia tanto a população como eu atendia os funcionários, os professores do próprio Mackenzie. Tinha duas clínicas lá. E eu fui legal. convidada também para trabalhar, para atender em Bacana. uma delas. Então, tudo isso a gente vai se sentindo muito, né, feliz, muito lisonjeado com esses convites, porque é um reconhecimento, assim, da sua dedicação. Sim. Se você pudesse olhar, né, para toda essa trajetória, o que que você acha que foi o diferencial para você construir o resultado que você tem hoje? O diferencial, eu acho que, assim, lógico que a gente ter a maturidade me ajudou bastante, né, na minha escolha, escolher algo que eu realmente gostasse, eu- porque assim, não é todo dia que eu gosto do que eu faço. Tem dia que, né, não vai, tem dia que é mais difícil, mas quando a gente se identifica com aquilo que a gente faz, eu acho que acaba ajudando bastante, a gente faz melhor, Uhum. né? Se você pudesse resumir em uma palavra, aquela habilidade que foi o diferencial, assim. Eu acho que eu tenho empatia. Eu acho que é uma coisa que no meu trabalho é fundamental e eu acho que eu consigo, assim, me colocar, sabe, no lugar dos outros. Uhum. Isso é um negócio muito difícil, é um treino, né? Mas eu acho que desde pequena, minha mãe me ensinou muito isso também. Os nossos pais, né? Era aquela coisa de respeito, sabe? De pedir a bênção para os avós, de cumprimentar os mais velhos, é seu vizinho, bom dia, vamos lá, bom dia, sabe? Aquela coisa. Uhum. Então, e eu realmente de me colocar no lugar do outro. Eu acho que acho que é a palavra assim que mais. É um dom isso, porque hoje você vê claramente, né? Eu ouço muito, sabe? Acho que até no Instagram, quem acompanha esses grandes no Instagram, eles falam muito assim da gente manifestar a nossa verdade no nosso negócio. Mas eu vejo que além da gente manifestar o nosso propósito, a nossa verdade, a gente também tem que ser um mediador no processo da vida das pessoas. A gente não pode só pensar no nosso lado, a gente tem que pensar em como conectar com o outro. E quando você fala de empatia, não é sobre você olhar para o outro e entender, é você vestir o sapato do outro e entender da dor dele, do jeito do mundo dele, né? Com a visão do mundo dele. Então realmente faz toda a diferença quando você tem esse olhar, porque fica muito humanizado a relação. E assim, né? Você também lida com pessoas. Eu tô todo dia ali no consultório, então são pessoas diferentes, são experiências diferentes, expectativas diferentes. Como é que eu posso ter um protocolo para lidar com tantas pessoas, com histórias diferentes, entendeu? De um jeito só. Porque Uhum. tem muito isso, né? O nutricionista às vezes chega lá, tira ali o papel da gaveta, fala, Tó, vai lá, faz isso. Então, assim, eu já passei por isso. Outro dia eu até contei aqui que eu fui para um endocrinologista e ele fez isso comigo.
eu me senti péssima. Eu Não não é porque paguei a você fala, poxa consulta. vida, né? Não tem conexão. Será que ele tá genuinamente me ouvindo, me escutando, entendendo o meu mundo, né? E nesse dia foi engraçado, assim, porque eu entrei na sala, aí, assim, ele ficou no telefone com a secretária, depois ele atendeu uma paciente, depois ele ficou escrevendo, mas só um minutinho, né? Quando ele veio falar comigo, tipo 20, 30 minutos depois, ele Hum, virou para mim e falou: Olha, Kátia, então você tá aqui com problema na tireoide, você vai tomar isso aqui, ó, essa dieta, você pega aqui, você leva para casa, você faz essa dieta. O dia tem 20. Eu não esqueço essa frase. Ele falou: o dia tem 24 horas. Tire pelo é. menos uma para cuidar de você. Comece agora. Saia daqui e vá pela escada. Porque eu tava gordinha. E aí? Gente, eu fiquei muito brava, muito chateada, mas eu não sou de armar escândalo, não. Eu não sei fazer isso, não sei brigar. Aí eu cheguei na secretária e falei: Olha, moça, deixa eu só te falar uma coisa. Você avisa o doutor ali que eu não vou pagar essa consulta. Eu não É. vou pagar essa consulta, daqui a pouco ele vai ficar sabendo o porquê. E eu fui para casa e eu escrevi, 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 escrevi. Porque assim, você Kátia vê, sendo eu, Kátia, Kátia sendo Kátia, gente. eu escrevi acho que umas 3 páginas, porque, olha, pensa bem, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, tá? Meus pais, minha mãe vendia lingerie, fazia coxinha, até hoje ela faz, para vender e ganhar um dinheirinho. Meu pai era motorista particular, né? E aí eu vou para uma consulta dessa, eu já estava, né, mais bem de vida, assim, paguei na época, sei lá, algo como R$ 800 aí a consulta para ser atendida desse jeito. E eu escrevi para ele, sabe? Eu falei, olha, se fosse algo assim, uma emergência, uma paciente precisando muito da sua, mas não foi a situação, sabe? Então assim, ele não olhou para mim. E eu escrevi aquilo e eu disse que aquele dinheiro que eu estava pagando, eu pagaria sem problema nenhum, porque ele era um profissional que me foi muito bem indicado, mas eu achei uma falta de respeito comigo. E era um dinheiro que, tipo assim, R$ 800 para os meus pais naquela época. Hoje, não é muito. Meu pai é aposentado, ganha 1.500, R$ 1.800 por mês. Então, assim, eu falei, não pode ser. Gente, o médico me ligou depois que ele leu minha carta. Escuta, mas peraí, você escreveu a carta, mandou pra Eu ele? escrevi e mandei para ele. Falei, olha, eu não paguei essa consulta por causa disso, disso, disso. Ele é, ó, Ivanildes, ele é aí de Salvador, um médico muito renomado, muito conhecido. Eu Ah, não paguei por isso, por isso, por isso. Eu acho que você deveria, assim, né, olhar para o seu paciente. Aquela pessoa que estava ali, estava contando, né, com a sua atuação, estava contando com a sua indicação, estava contando, né, com a sua opinião, e ele mal me olhou. Então, aí eu a escrevi e ele me Paty ligou. colocou assim, ó, não paguei, não vou subir escada nenhuma. Bem isso mesmo. Tome! Tome, dá licença, pelo amor de Deus. E aí ele me ligou e me pediu mil desculpas. E ele me agradeceu muito por ter aberto os olhos dele, porque ele disse que realmente às vezes ele fazia aquilo e era uma coisa, coitado. Acho que ele disse que ele nem prestava atenção. Mas foi bom ter ouvido. Por isso que eu falo, eu ensino muito as minhas filhas, gente, tudo na vida é um modo como você fala com as pessoas. Você pode dizer o que você quiser, mas tudo tem um jeitinho para falar. E ele me agradeceu imensamente. Ele falou, Kátia, eu quero que você volte aqui, eu vou cuidar de você, eu não vou nem te cobrar mais. Mas assim, você me colocou no chão. Foi muito legal. Não voltei mais, Lindo. lógico. Mas entende-me. Então, hoje, o que eu tento trazer, assim, para minha atuação, que também é na área da saúde, também é lidar com pessoas, é justamente isso. Quem que está ali na minha frente? Quem está pagando pelo meu trabalho? Entendeu? É uma pessoa outro dia eu tive uma paciente, que ela veio, ela é uma manicure,
ela pagou a minha consulta, eu tenho que entregar o meu melhor para ela. Eu sei que aquele dinheiro para ela é, é, é Ela vai muito. trabalhar bastante para conseguir, né? É. Então, assim, é muito bacana. Eu, às vezes, fico meio frustrada porque esse trabalho que eu faço não depende só de mim. Porque se dependesse, eu carregava todo mundo no colo, sabe? Porque eu quero mostrar para as pessoas, assim, gente, é muito legal quando você se encontra, Mas né? sabe um trabalho que é bonito, assim, que eu vejo? Quando você, por exemplo, nem você contou, você estava grande, né? Você falou, você usou esse termo, eu já estava enorme, você usou esse termo. E aí você precisou passar por um processo de transformação para conseguir encontrar e se encontrar dentro disso. E o alimento foi uma das fontes deste processo de transformação. E aí, Kátia, o que eu vejo é que às vezes a gente está tão imerso na nossa dor que é muito difícil ver a solução. E quando a gente pensa, poxa, mas deu tanto certo com ela, que nem no meu caso, foram 25 quilos que eu eliminei. Faz 2 anos, graças a Deus, e não vou encontrar eles de novo. Nem Não eu. vou encontrar. Então, assim, quando as pessoas olham e falam, nossa, como você conseguiu? Por quê? Geralmente as pessoas pensam no oposto. E na verdade, ou seja, você não come tudo e aí não vai comer nada. E na verdade, a gente pode eliminar uma coisa por vez, e uma coisa por vez, Uhum. uma coisa por vez, né? Então a empatia tá em você ouvir a pessoa e não falar, vai 1 hora andar de escada. Não. É entrar na realidade da vida daquele indivíduo e pensar junto com ele o que agora você pode fazer. O que agora? Tanto é Eu não que é esqueço isso, as de. minhas consultas, você sabe, né, Mi? Eu tento, Sim. assim, justamente entrar Uhum. na rotina daquela pessoa e a gente combina como é que vai ser. Não é uma coisa que assim, ó, a estratégia é essa, vai lá e faz. É o que eu acho que vai funcionar. Isso, Mi, isso aqui vai dar? Você acha que isso aqui encaixa? Você acha que isso aqui não encaixa? Entendeu? É Eu justamente lembro isso, de uma porque época que a gente fez carnívora. E aí, quando eu voltei, eu falei, cara, não aguento mais ver carne na minha frente. Lembra disso? Aí você falou, vamos tentar uns carbos de novo. Então, quer tentar uns legumes e carbo? Então, é um é. termo, né? Você olhar a situação e com essa situação, o que você pode fazer melhor pelo seu paciente? Pensar no pequeno que um dia vai ser grande, né? E aí que tá, né? Eu acho que o diferencial, quando você consegue estabelecer, né, essa conexão, quando você trabalha com seriedade, quando você tem empatia e realmente entende e respeita o outro, você acaba, né, a coisa flui. Foi. Não adianta eu ter um consultório lindo, maravilhoso, né? Os equipamentos de última geração, se a gente não, se eu não consigo estabelecer essa conexão com os meus pacientes. Então, para alguns, não sei, para alguns trabalhos pode ser que funcione você ter ali já tudo esquematizado, um negócio pronto, né? Para trabalhar com gente não dá, né? Uhum. Sim. Aí, ó, fui a uma Nutri que tirou uma folha da gaveta e deu para mim. Aí, ela deu a mesma dieta para uma mulher de 50 anos e para outra de 18. Então, é isso. Eu acho que isso não é um trabalho assim, né, de respeito. Então, Cara, eu acho, diga. ao longo da sua jornada, você trouxe aqui a ideia hoje é a gente falar um pouco desse jeito, né, delicioso que você faz no dia a dia do seu trabalho, que tornou hoje a autoridade que você é dentro da nutrição. E Ah, claro que ao obrigada. longo dessa jornada, para chegar, né, ao que você tem hoje, você tinha um meio social em que você estava inserida, de amigos, colegas, parentes, e algum momento você ouviu palavras que
poxa, será que vai dar certo? Mais 40 anos fazendo uma nutrição. Você ouviu alguma coisa nesse sentido? Como foi lidar com isso? Sim, eu acho que essa voz eu ouvi de mim própria, né? Eu não lembro de ter ouvido de outras pessoas, não lembro, mas eu ouvi muito de mim mesma. E que coisa E assim na cabeça? Que pensamentos vinham? sabe uma coisa que eu penso muito sempre, que me ajuda bastante? O que seria para mim assim a dor mais terrível? O que seria para mim assim o final do mundo, que dilacerava meu coração, alguma coisa assim. E eu penso que seria de repente perder uma das minhas filhas ou descobrir uma doença incurável em uma delas. E isso não aconteceu. Eu tenho as três comigo, eu tenho as três com muita saúde, as três super São lindas, responsáveis. maravilhosas. Então, eu pensava assim, o resto é resto, né? Vai e tenta fazer o seu melhor. Então, eu penso nisso até hoje. Às vezes eu ainda tenho, né, alguns desafios, sempre me aparecem coisas novas. Então, teve uma vez que eu ia fazer alguma apresentação, alguma coisa assim, e eu tinha acabado de me formar, eu estava morrendo de medo. E eu cheguei para o Rodrigo, o doutor Rodrigo Bomeni, que é um médico com o qual, né, eu trabalho hoje, eu atendo lá na clínica dele, e eu falei, Rodrigo, eu tô com muito medo, porque assim, eu vou falar para médicos, eu vou falar para, né, profissionais aí que estão no mercado, na área de saúde. Eu falei, o médico não entende de alimentação como você. Ai, que Fica lindo. descansada, fica tranquila. Você é muito estudiosa, você é muito séria, você tem maturidade, fala bem, vai lá e faz. Eu tenho certeza que vai dar certo. Você sabe muito mais que todo mundo que estiver ali. Isso foi tão legal de ouvir, né? Eu falei, é mesmo, né? A gente às vezes, uma coisa tão boba, mas você não para pensar. Eu falei, é verdade, médico. E ele falou, o médico vai para a faculdade, vê lá 3 meses de alimentação, às vezes nem vai nas aulas, falta, entendeu? Então ele falou, vai e arrasa. E foi maravilhoso. Ai, Então, que lindo. é, é, Ah, que então, legal. aí, ó. É muito gostoso quando a gente olha uma situação e fala como vai ser. E aí vem alguém que levanta a gente e fala, vai com tudo. Você Uhum, tem um mundo para uhum. conquistar, né? E o doutor Não, Rodrigo é uma pessoa muito querida, assim. Eu me lembro de quando eu engravidei, eu falei, doutor, lascou, olha o tamanho que eu tô. Eu tô grávida, cara. Eu não tô acreditando, sabe? Porque eu não tava planejando engravidar. Então, desesperada, tipo, ai meu Deus, eu tô enorme, tô grávida. Tipo, hora errada, deu ruim, né? E ele foi, olha, eu tenho 3 filhas. Olha que legal, olha como que aconteceu. E foi, olha, enfim, sucesso ele garantido. sempre vê o copo mais cheio, né? É uma coisa que eu tenho tendência a fazer também. E isso é muito legal. Quando a gente faz isso, parece que realmente, assim, quando as coisas reverberam para o bem, sabe? Então, Mas conta pra gente um pouco do dia a dia, assim, o que que faz o teu coração ficar quentinho, aquele momento que você fala, ai, tá dando certo, eu tô vivendo o meu propósito, enfim. quando eu recebo, de repente, as minhas pacientes me dizendo, Kátia, hoje mesmo eu acabei postando no meu stories. Essa paciente chegou lá no consultório, meio, sabe aquela pessoa que, vamos, eu imaginei ela assim, sendo jogada para dentro da minha sala, sabe? Juro, ela foi empurrada para dentro da minha sala, porque a gente tem um protocolo de tratamento lá na clínica onde eu trabalho, e no protocolo, assim, você tem que passar pelo médico
E dentro daquele pacote da consulta com o médico, você tem a consulta nutricional. Então, não era uma coisa que ela queria, assim, muito, entendeu? Mas o médico, né, foi e falou, ó, você tem que passar pela consulta. Ela entrou e falou assim, olha, eu já passei por diversas nutricionistas e, assim, não gosto de fazer dieta. Eu não gosto dessas coisinhas aí integrais que vocês passam. Quinoa, chia, não tomo suco, não como arroz, não como Ai, feijão. Eu que falei, mas pra mim boa! tá Maravilha, ótimo. gente! Maravilhosa! Mas pra mim tá ótimo. Eu não tomo suco de fruta. Eu falei, perfeito. Não gosto de leite. Eu falei, gosto de queijo? Gosto. Maravilha. Gente, ela me olhou assim, eu falei, que nutricionista é essa? Enfim, hoje eu recebi uma mensagem dela faz um mês e ela falou, até que enfim encontrei alguém que me entende. Eu consegui fazer. Então, Que é top! muito legal, É né? muito Você legal. ser reconhecida pelo seu trabalho, né? Você ver, assim, os pacientes confiando em você, faz o que eu peço, que vai dar certo, né? A gente vai vendo os resultados. Então, eu fico triste quando não voltam, porque acontece. E aí eu fico chateada, porque tem alguns tratamentos, assim, que a gente precisa de um pouquinho mais de tempo. Eu entendo que não é fácil, né? As pessoas às vezes têm outros problemas, mas eu queria que, assim, todo mundo, sabe, aqui embaixo, assim, ó, vem que Sim, eu te ajudo. braço da É. tia K, da tia K. É, mas o que é muito gratificante é isso, é quando você consegue ver o resultado, assim, daquilo que você propôs, sabe? Uhum. E eu vejo carinho em tudo que você faz, sabe? O seu trabalho, ele tem amor, ele tem cuidado. Então, por exemplo, falando até eu como sua cliente, né, que sou, você olha e fala assim, Mi, você tem duas meninas, vamos fazer uns pratinhos divertidos, e manda umas fotos de prato divertido. Olha aqui como elas vão gostar e tal, né? Então, Às assim, vezes eu não dou você. conta de fazer tudo que eu tenho vontade de fazer, porque é muita gente, né, Mi? Mas por isso que eu falo, gente, vocês têm que me procurar, me chamem, tá com dúvida? Vem aqui, porque eu não dou conta de ir atrás de vocês. Mas, assim, acaba que quando o paciente interage, quando o paciente vem, né, Mi? Você é uma delas. É muito gostoso, porque a gente cria uma conexão, né? E aí é igual o pessoal tá falando aqui, ó, reconhecimento é uma alavanca. É verdade. Aí você tem um reconhecimento, você quer fazer sempre melhor, né? Então, essa conexão com energia muito bacana mesmo. Delícia. Olha, hoje atendi uma pessoa que eu estava 2 meses num processo de conscientização de uma situação que ela tinha muito difícil mesmo, Hum. envolvendo adolescente, o adolescente não aceitava, a hora que ia conversar, ele partia para brigar mesmo, sabe? Não era a ideia. E a gente foi construindo a linguagem do amor, quanto a linguagem do amor conecta, o quanto o amor pode fazer diferença. E hoje, né, quando chegou na sessão, oi, tudo bem? E aí hoje, quando chegou na sessão, assim, ele veio e falou assim, deu certo. Eu quase chorei de alegria, você não imagina. É Falou, muito eu legal. sentei do lado dele, comecei a falar do amor, da importância do amor. E pela linguagem do amor, nós conseguimos juntos reverter toda a situação. E aí tudo aquilo que estava muito tenebroso virou lindo, maravilhoso, todo mundo feliz, animado, enfim. Foram, acho que 45 dias, 2 meses mais ou menos de processo, né, de transformação. E às vezes é possível fazer em 45 dias, às vezes não é, às vezes você precisa de um tempo maior. Às vezes você precisa, em uma semana você já resolve, depende do tipo de atendimento. Sim. Estamos falando de seres humanos, né? Mas é isso. Se você Então, pudesse mas, deixar mas uma.
Fala, desculpa te cortar. Fala-me. Não, o que eu ia dizer é justamente o que eu acho que me diferencia é realmente conseguir, né, olhar para os meus pacientes e reconhecer, né? Uhum. Alguns vão precisar de um tempo maior, né? Alguns vão conseguir logo de cara. Tem gente que precisa mais de colo mesmo, tem gente que vai precisar mais da minha atenção, tem gente que vai precisar de puxão de orelha. Então, acho que a gente também ter esse feeling, sabe, para perceber. É por isso que eu digo que a empatia é importante, né? Você se colocar no lugar do outro, é tentar olhar com os olhos dele. Como é que essa pessoa está olhando aqui para esse processo de doença, para esse processo de emagrecimento, né? Como é que eu posso trazer ele aqui para esse momento, para essa consciência? Então, eu acho que esse é um grande diferencial, assim, do meu trabalho. E é porque eu gosto do que eu faço. Então, acaba que, né, eu consigo, eu acho que, atender aí um pouquinho as expectativas. Bom, delícia. E se você pudesse passar uma mensagem para quem está agora na virada de chave, tentando se erguer, tentando estruturar a sua carreira como profissional, que mensagem você diria a essas pessoas? Então, eu acho que a gente não pode. Sabe aquela frase de que o trabalho dignifica o homem? Eu acho que é bem aquela coisa, assim, né? O trabalho, ele nos traz dignidade, ele enobrece. É importante, né? Através do trabalho a gente tem um sentimento, né, de utilidade, as nossas ações têm um propósito. Isso é importante, porque fortalece a nossa autoconfiança, fortalece, né, a nossa autoestima, ocupa a mente, né? E tudo isso acaba gerando, né, um aprendizado. Gera um aprendizado, assim, tanto a gente fala tanto a parte técnica, né, desenvolve uma parte técnica, como também sentimento, comportamentos, né? Tudo a gente aprende com isso, a gente aprende com outras pessoas, nas relações interpessoais. Mas o que eu acho, assim, pensar realmente em algo sempre maior para não te desanimar. Eu acho que isso é importante, é o que me move todo dia. Né? Igual essa história que eu disse das minhas filhas, eu quero ser exemplo para elas. São 3 mulheres, então eu quero realmente que elas tenham orgulho de mim. E assim, procurar sempre se aperfeiçoar. A gente nunca deve se acomodar, né? Acho que é Que isso. lindo. Ah, teve uma época da minha vida que eu tava muito triste. E eu vivo pelas minhas filhas. E aí a Manuzinha falou assim: Mamãe, o que foi? Você não tá trabalhando? Eu falei: Não, mamãe não tá trabalhando. Aí ela olhou pra mim e falou assim: Mamãe, você cuida das pessoas. O seu trabalho é lindo. Ela falou Ai, pra meu mim. Deus, Eu comecei a chorar, imagina. olhei pra ela, É, falei: Filha, eu te amo. Abracei ela e pensei: Acho que eu tô fazendo um bom trabalho. isso nos dá muita força, né? Muita. Então, eu acho que é importante, assim, a gente ter objetivos, a gente ter desafios, né? Isso motiva, acaba motivando, né, Mia? Ó, eu quero te agradecer. Foi uma delícia fazer essa live com Eu você. também gostei muito. Espero Foi que a muito gente tenha gostoso, né? motivado outras pessoas, outras mulheres aqui, né, a não se esquecerem de si mesmas. Eu acho que é importante. Né, hoje eu digo isso, mas eu passei por um período onde eu me esqueci. Então agora eu me resgatei e eu tento aqui todo dia, acorda, vem cá, gente, bora, tira um tempinho para você, vai andar meia horinha ali na calçada sozinha,
para se reconectar, né? A gente tenta, porque isso não vai te deixar menos mãe, não vai né, tornar uma mulher relapsa. Muito pelo Uhum. contrário, você vai estar nutrida para nutrir quem você ama, né? Uhum. Nutrido, ó, bem nutrido. Cá, obrigada. Foi um prazer falar com você. Foi Adorei, delicioso. Gratidão. Um beijo para adorei você. também. Gente, Muito um abraço obrigada. para todo mundo. Eu estava ouvindo aqui o pessoal, né, inclusive me elogiando. Obrigada de coração. E estamos aqui. Se precisarem da gente, é só contar conosco. Legal, muito bom. E para quem segue aqui a Progresso Humano, a gente está numa semana de lives. Então amanhã a gente vai ter uma live sobre educação financeira para filhos. A Vanessa Xavier vai falar um pouco de como que a gente pode, né, desde quando eles são pequenininhos, ensinarem a lidar com as economias da casa, lidar com o dinheiro de uma forma respeitosa, né, onde a gente olhe o dinheiro não só como algo que vem e vai, mas sim como algo que ilumina nosso lar, né? Também é uma fonte de iluminação. E é isso. Vejo vocês. Muito obrigada, Cá. Foi uma delícia. Que Um ótimo, também grande beijo. adorei. Obrigada. Beijos. Até mais.